Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção das atividades do capítulo 2 de gramática, tá bom? Semana passada, eu enviei uma aula a respeito do conteúdo do capítulo 2, que vem falar sobre a nossa língua. O título do capítulo é Nossa Língua. E aí nós vimos as influências que o português brasileiro recebeu. Nós vimos aí alguns fatos históricos que influenciaram aí na nossa língua, a composição dela. Retomamos aí também um pouquinho sobre língua escrita e língua falada, tá bom? E aí agora nós vamos fazer a correção das atividades, ok? Enviarei a aula juntamente com os gabaritos para vocês fazerem as correções, ok? Vamos lá? A gramática, a atividade está lá na página 39. Vamos todos abrir aí o livro na página 39 e vamos iniciar a correção das atividades, tá bom? Vamos lá, questão número 1. Leia a tirinha abaixo. Garçom, por obséquio, subrepticiamente senti uma carência etílica. Tem isso não, doutor, mas tem seu veja. Nessa tirinha, o humor é despertado devido à inadequação entre o modo de falar de um dos personagens e a situação comunicativa. Pensando nisso, responda. Antes de passarmos aí para as atividades, para as questões em específico, vamos observar aí a situação. É um bar, né? No bar nós utilizamos a linguagem formal ou a linguagem informal? A gente tem uma necessidade de utilizar a língua padrão dentro de um bar. Bar é um ambiente descontraído, em que a gente vai ali para se divertir, que as pessoas vão lá para se divertir, para conversar, jogar a conversa fora, beber. Então nós não temos essa necessidade, essa formalidade aí dentro de um bar. Então, a pergunta fala assim: inadequação entre o modo de falar de um dos personagens. Vamos refletir. Qual dos personagens aí que fez essa inadequação? Se comunicou de maneira inadequada? Aquele que falou de forma rebuscada ou aquele que não se importou com a língua, que falou de maneira informal? Se o ambiente é informal, não há necessidade de utilizar a linguagem formal, as normas, as regras, se comunicar de acordo com a língua padrão. Então, quem se comunicou de forma inadequada foi o cliente que chegou lá e utilizou uma linguagem inadequada, ok? Vamos lá? Questão A. Analisando o contexto, você poderia dizer qual deles se expressou de maneira inadequada? Como nós acabamos de discutir, quem se expressou de maneira inadequada foi o cliente, né? Tanto que o rapaz que o atendeu nem conseguiu compreender aquilo que ele falou, né? Então, a questão A, o cliente se expressou de maneira inadequada, né? Inadequada aí ao contexto, ao ambiente, à situação. Letra B. De acordo com o último quadrinho, podemos afirmar que houve comunicação entre o garçom e o cliente no primeiro quadrinho? Explique. Lá no último quadrinho, nós podemos perceber que o garçom fala? Tem isso não, doutor, mas tem seu veja. Ele disse que não tem isso não. Não tem isso não o quê? O que o cliente pediu? Ele sentiu uma carência etílica, ele sentiu vontade de tomar álcool. Cerveja é álcool. Então, nós podemos perceber aí que o garçom não entendeu o que o cliente quis dizer. Se o garçom não entendeu, não há comunicação. Nós vimos que a comunicação ela acontece de forma cooperativa, né? As duas pessoas têm que se entender o que ambas falam, né? Tem que haver uma troca de sentido, uma compreensão do que o outro fala. Porque se a gente não compreende, não há comunicação, né? Então não houve comunicação, porque o garçom não conseguiu entender o que o cliente disse. Ok? Então, a B, não houve comunicação. Explique.
O garçom não compreendeu o cliente, portanto, não houve comunicação, porque para ter comunicação, as pessoas que estão aí dentro desse processo comunicativo, eles precisam entender, se entender, ok? Texto. Aí, galera, jogadores de futebol podem ser vítimas de estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um jogador de futebol dizendo estereotipação? E, no entanto, por que não? E aí, campeão, uma palavrinha para a galera? Minha saudação aos aficionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso de seus lares. Como é? Aí, galera, quais são as instruções do técnico? Nosso treinador vaticinou que com um trabalho de contenção coordenada, com energia otimizada, na zona de preparação, aumentam as probabilidades de, recuperado o esférico, concatenarmos um contragolpe agudo com parcimônia de meios e extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação momentânea do sistema oposto, surpreendido pela reversão inesperada do fluxo de ação. É para dividir no meio e ir para cima para pegar ele, sem calça. Luiz Fernando Veríssimo, Correio Brasiliense. Nós temos aí então um textinho que trata sobre o estereótipo que nós temos aí de jogadores de futebol. Eles se comunicam aí, analisando o texto, eles estão se comunicando aí de maneira que nós estamos comumente acostumados a ouvir os jogadores falarem, utilizando aí palavras muito complicadas, por exemplo, desestruturação momentânea do sistema oposto, vaticinou, concatenarmos. Então, são palavras que nós não temos costume de ouvir da boca de jogadores de futebol. A última fala aí, a gente já consegue ter mais familiaridade. É para dividir no meio e ir para cima para pegar ele sem calça. Então, dos jogadores de futebol, a gente costuma ouvir sempre essas falas assim, informais, certo? Coloquiais. Até porque, para se aproximar da galera, daquelas pessoas que estão ali, que torcem, né? Aquelas pessoas que gostam de futebol, o futebol é para se divertir, né? Então não tem a necessidade de utilizar uma linguagem rebuscada, uma linguagem formal, como esses jogadores aí utilizaram, tá bom? Vamos lá para a questão 2. O texto retrata duas situações relacionadas que fogem à expectativa do público. Quais são essas situações? Primeiro, quando um vai conversar lá com o primeiro jogador, ele fala de uma maneira muito formal, né? Minha saudação aos ficcionados do clube e aos demais esportistas aqui presentes ou no recesso de suas casas, seus lares. Então, primeiro há aí um jogador que fala de uma maneira muito formal e depois outro jogador que usa uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil, né? Uma linguagem aí bastante aprimorada, que também não é de se esperar. Portanto, essas duas situações são as que fogem aí da expectativa do público. O público não espera que um jogador de futebol fale dessa forma, ok? Então, a questão 2, a linguagem muito formal do jogador, inadequada à situação da entrevista, e um jogador que fala com desenvoltura de modo muito rebuscado, ok? Questão 3. O texto mostra uma situação em que a linguagem usada é inadequada ao contexto. Considerando as diferenças entre língua oral e língua escrita, assinale a opção que representa também uma inadequação da linguagem usada ao contexto. Então vamos lá, vamos analisar aí qual questão que a linguagem ela não está adequada ao contexto. Lembrando, gente, que a nossa língua ela é cheia de variação, né? Nós sabemos que não é toda situação que nós devemos utilizar a modalidade padrão. Há situações, inclusive, que não é adequado utilizar essa modalidade padrão.
Porque às vezes a comunicação não vai ocorrer. Então há ambientes em que eu tenho a liberdade de não me prender às regras da variação, da modalidade padrão, ok? Vamos analisar aí as situações colocadas por essas opções aí, vamos ver qual que é aquela que não se encaixa, ok? Que não é coerente a fala da pessoa com a situação. Vamos lá. O carro bateu e capotou, mas não deu para ver direito. Então, nós temos aí a linguagem informal, né? Um pedestre que assistiu ao acidente comenta com o outro que vai passando. Então, a situação cotidiana, acontece um acidente, aí duas pessoas passando e uma delas fala dessa forma. Está incoerente com a situação? Não, né? É totalmente pertinente. Aceitável. B. E aí, ô meu, como vai essa força? Um jovem que fala para um amigo. Também não é uma situação que exige a formalidade, ok? Então também está ok. C. Só um instante, por favor. Eu gostaria de fazer uma observação. Alguém comenta em uma reunião de trabalho. Então aí tem um cuidado maior com a fala. Então pessoas que estão ali reunidas em uma reunião de trabalho. Trabalho, assim como a escola, é um ambiente em que se exige a modalidade padrão, que nós utilizemos a formalidade para nos comunicar, né? Então, a letra C também está coerente com a situação. A situação exige o cuidado com a fala. D. Venho manifestar meu interesse em candidatar-me ao cargo de secretária executiva desta conceituada empresa. Alguém que escreve uma carta candidatando-se a um emprego. Então, aí nós temos a modalidade escrita, né? E também nós vimos aí o cuidado com a utilização dos termos, né? Com a formalidade. Então, é muito coerente. Letra E. Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, a gente corre o risco de termos no futuro próximo muito pouca comida nos lares brasileiros. Um professor universitário em um congresso internacional. Então nós vimos aí que o professor universitário em um congresso, então há a exigência de utilizar a língua formal, né? A tomar um cuidado maior com as regras, com a elaboração daquilo que eu estou falando, né? Com clareza e nada de vaguidão, como que acontece aqui. Nós podemos, quando a gente começa a ler aí, a gente acredita que seja uma pessoa numa situação informal conversando com um amigo. Porque se a gente não resolve as coisas como tem que ser, então não, então está completamente incoerente. Aí é uma situação que exige a formalidade e ela não foi utilizada, tá bom? Então, a número 3, a letra correta é a E. Ok? 3E. 4. Agora leia esta tira. Serafim. Alice, sonho com seus ósculos e seus amplexos. E aí a Alice assusta. Vá sonhar com sua mãe. Sobre a tirinha acima, só não poderíamos afirmar que. Então nós vamos observar aí que a maioria das questões são corretas e apenas uma está incorreta. Não tem relação com o que nós acabamos de ler, com a tirinha lida. O menino se expressou de maneira inadequada à situação? Sim. Antes de passarmos aqui para as questões, nós podemos perceber aí na tirinha palavras que eu acredito que vocês não tenham conhecimento. Então, são crianças aí conversando, Serafim e Alice, né? E aí ela não entende. E nós, será que nós entendemos, gente, o que são ósculos e o que são amplexos? Vocês tiveram a curiosidade de pesquisar? Se não,
vamos pesquisar, né? Sempre que vocês encontrarem palavras difíceis no texto, é muito importante que vocês peguem o dicionário e pesquisem, tá bom? Aí, ósculos são beijos e amplexos são abraços. Então, o que ele quis dizer na verdade? Que ele sonha em beijá-la, em abraçá-la, ele está se declarando a ela. Só porque ela fica assustada, acha que ele está falando outra coisa. Tanto que ela vai e diz, vá sonhar com a sua mãe. Enquanto ele está se declarando a ela, ela acredita que ele está ofendendo ela. Então, vamos lá. Questão A. O menino se expressou de maneira inadequada à situação? Lógico, eles são crianças, estavam ali numa situação informal. E ele utilizou as palavras difíceis, querendo, buscando aí impressioná-la, mas acabou que deu errado, né? Porque ela nem entendeu e aí ficou pior a situação. Ela achou que ele estava a ofendendo. B. A menina não entendeu o menino, por isso o agrediu verbalmente. Correto, ela não conseguiu entender o que ele estava falando para ela. Ela não entendeu, não compreendeu que aquilo era uma declaração. Então, ela o ofendeu verbalmente. Então, a B também está correta. Lembrando que a gente tem que achar aqui a incorreta. C. O efeito de humor é resultado do mau emprego de algumas palavras no primeiro quadrinho. O humor aí, ele é resultado por conta dessas palavras difíceis que ele utilizou? Sim. Então, a letra C também está correta, porque ao utilizar essas palavras difíceis, a menina não entendeu e o ofendeu. D. No segundo quadrinho, a reação da menina é justificada, pois julgou que o menino a insultou. Segundo quadrinho, a gente pode perceber 2 pontinhos de interrogação acima da cabeça dela, ou seja, ela não entendeu. Então, a ação da menina de ofendê-lo é justificada, pois julgou que o menino a insultou? Sim, também está correta. Letra E. A tirinha representa um ato comunicativo em que houve preconceito linguístico? Houve aí o preconceito linguístico, gente, alguém foi ofendido por utilizar determinada variação, alguém achou que a linguagem que utiliza é melhor que outra e por isso a pessoa houve alguma discriminação, algum ato preconceituoso? Aí no caso não. Né? Apenas não houve aí a comunicação, eles não entenderam, ela não entendeu o que ele quis dizer, ela não entendeu que ele estava se declarando, por isso ela reagiu daquela forma, mas não houve nenhum ato de preconceito linguístico, tá bom? Vamos voltar aí lá no termo que a gente aprendeu lá no primeiro bimestre, no livro de língua portuguesa, a gente viu em gramática também. Então aí não é retratado um caso de preconceito linguístico. Ok? Então, a resposta incorreta, que aí a que devemos marcar, é a letra E. 4, letra E. Aí nós temos mais um texto. Vamos fazer a leitura? Eu tive de me segurar para não rir quando Eulália disse aquelas coisas na mesa, comenta Silvia. Que coisas? Quer saber Vera. Ela disse os problemas, os fósforo, moio inglês, lembrou Emília. E a mais engraçada foi percurar os homens, confirma Silvia rindo. Irene fica séria por alguns instantes. De repente, vira-se para as duas moças e diz: no mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cá já moiro por vós. E aí, entenderam? Quase dá para entender, afinal é espanhol, diz Silvia. Não, senhora, corrige Irene, é português. Português? Espanta-se Emília. Português sim, só que do século XII, Idade Média, explica Irene. E que tal alguma coisa assim, estou-me nas tintas se não te apetece uma bola de Berlim? Vai me dizer que isso também é português? Duvida Silvia. Claro que é português falado em Portugal. Significa estou pouco ligando se você não gosta de comer sonho. Vera impacienta-se. Tia, aonde é que você quer chegar?
Vocês não entenderam o português do século XII porque ele é diferente do português de hoje. E não entenderam o português de Portugal porque é diferente do português do Brasil. Marcos Bagno, A Língua de Eulália. Questão 5. De acordo com os argumentos apresentados pela personagem Irene, podemos entender que a fala de Eulália é errada porque é inadmissível em qualquer situação? B. Não é errada, é apenas diferente da língua padrão? C. É errada, pois é diferente da língua padrão. Letra D. É adequada para estabelecer comunicação em qualquer contexto? Letra E. É perfeitamente aceitável em qualquer situação. Então vamos analisar aí o que aconteceu. Nós temos aí algumas personagens julgando a fala de Eulália. E aí, uma das personagens, Irene, vem aí dar alguns exemplos, né, do português lá bem arcaico e o português de Portugal, que é o português, mas ele é diferente. Então, nós podemos compreender o quê? Qual dessas questões aí, qual dessas opções A, B ou C se encaixa na situação? Nós podemos entender que a fala de Eulália é errada ou que ela é compreensível em qualquer situação? Não, né? Não é errada, né? Porém, ela também não pode ser utilizada em toda e qualquer situação. Qual a questão se encaixa aí? Vamos lá na B? Não é errada. É apenas diferente da língua padrão. Aqui melhor se encaixa, aqui tem correspondência à letra B, porque não é errado, mas ela é diferente da língua padrão, mas eu também não devo utilizá-la em toda situação. Mas aí no caso, pelo que nós podemos entender, é uma conversa informal entre amigas, né? Ela está falando aí percurar os homens, os problemas, os fósforos. Então, trata-se de uma situação de informalidade. Então, Eulália, ela não errou, não é errado utilizá-la. Ela é diferente da língua padrão, ok? Conseguem compreender? Se tiverem alguma dúvida, depois me procurem. Mas é bem tranquilo. A variação ela não é errada, ela é diferente da língua padrão, mas ela não é errada. Nós não podemos falar que alguma variação é errada. Vamos lembrar lá do preconceito linguístico? Ok? 6. Ainda considerando os argumentos por Irene, podemos concluir que a língua falada por Eulália é um exemplo de variação linguística que ocorre apenas na língua portuguesa. Quando nós estudamos variação linguística, gente, variação linguística ocorre apenas no português? Não, variação ocorre em toda e qualquer língua. Toda língua possui variação, não é apenas o português. B. Não há razão para Emília, Vera e Silvia acharem a fala de Eulália engraçada, pois é um exemplo de um fenômeno comum a todas as línguas, a variação. Essa resposta está correta, né? Nós não temos motivos aí, nós não conseguimos encontrar motivos para Emília, Vera e Silvia acharem a fala de Eulália errada, né? Porque é um fenômeno linguístico que acontece aqui no Brasil, acontece em todo e qualquer lugar do mundo, que é a variação. Então a resposta B está correta. Vamos analisar as outras também. A fala de Eulália deve ser discriminada, pois é errada. Jamais. Nenhuma fala deve ser discriminada, tá bom? Porque quando isso acontece, nós estamos vendo aí um exemplo de preconceito linguístico. Preconceito linguístico não deve existir, tá bom? Nenhuma variação, nenhuma língua é superior à outra. Eulália, letra D. Eulália fala errado porque não aproveitou o que aprendeu na escola. Geralmente, as pessoas que utilizam de forma muito
utilizam de forma muito brusca, né? Aí alguns erros, me perdoe, não são erros, variação linguística, geralmente não frequentaram a escola, né? Ou frequentaram poucas séries e aí isso influencia a utilização da variação, ok? Elas não tiveram o conhecimento aí da linguagem formal, foi interrompido por conta da série, até qual série foram, né? Do rompimento aí com o vínculo escolar. Letra E. A explicação de Irene não tem sentido, pois devemos nos expressar sempre de acordo com a gramática normativa. Nós devemos sempre nos expressar de acordo com a gramática normativa, aquela que nos dita as regras da língua portuguesa? Não. Nós sabemos que há situações em que há a exigência de falarmos de acordo com a gramática normativa e há também as situações que não nos dão essa exigência, que aí é o caso da conversa de Eulália e as outras personagens, tá bom? Então, como nós já vimos, a resposta correta das 6 é a letra B. 7. Neste capítulo, conhecemos um pouco da história da escrita. Vimos como ela surgiu e acompanhamos sua evolução ao longo do tempo. Desde a sua origem, a escrita representou um importante papel, o de registrar ideias, informações, histórias e etc. Pensando nisso, discuta com seus colegas e o seu professor as seguintes questões. Letra A. Na nossa sociedade, a palavra falada tem o mesmo valor social que a palavra escrita? Nós sabemos que quando nós estamos falando, quando nós estamos tratando da linguagem escrita, a preocupação e a exigência da utilização da língua formal, da língua padrão, é maior, né? Então, a língua escrita, a modalidade escrita, ela acaba tendo a exigência maior, portanto, ela tem um prestígio social maior, né? E a linguagem falada, né? A modalidade fala, ela muitas vezes, em muitas situações, não possui essa exigência, né? Como quando nós estamos em um ambiente como uma lanchonete, um bar, como nós vimos aí na tirinha, ou na conversa entre amigos. Então, a fala, na nossa sociedade, acaba tendo menos prestígio que a escrita, tá bom? Mas essas questões, tanto a A quanto a B, quanto a C, o livro aponta como resposta pessoal, porque vocês vão refletir, vão observar aí a partir da vivência de vocês. Vocês consideram que a partir da vivência de vocês, das experiências, daquilo que vocês conseguem observar tanto na escola quanto em casa, quanto que vocês veem na televisão, a linguagem, a fala, a palavra falada, ela tem o mesmo valor social que a palavra escrita? Uma resposta pessoal. Vocês vão refletir a partir disso e vão criar uma resposta, tá bom? B. Por que as pessoas que não dominam a escrita são vistas frequentemente de forma preconceituosa? Por quê, gente? Como nós temos uma preocupação maior com a língua quando nós estamos escrevendo, que é a modalidade que exige mais, quando a pessoa não tem o domínio da escrita, ela acaba utilizando mais a variação informal, que é a fala, é aquela que ela utiliza com frequência, né? E aí, pela nossa sociedade, vamos voltar aí na perguntinha anterior, na A. Pela nossa sociedade dar mais valor à escrita, a pessoa que não possui a escrita, não consegue escrever, ela é desvalorizada, né? Tem pessoas aí, hoje em dia,
nós não vemos tanto isso, mas ainda existe. Pessoas que não conseguem escrever o próprio nome, não conseguem escrever frases. Então, elas são vistas de forma preconceituosa pela nossa sociedade. Há aí uma desvalorização, preconceito, ok? Elas são vistas muitas das vezes como inferiores, tá bom? Letra C. Essa forma de discriminação faz sentido? Gente, nenhuma forma de discriminação faz sentido, né? Mas vamos observar aí. Uma pessoa que não consegue escrever, não tem domínio da escrita, ou escreve de maneira muito errada, sem seguir as normas que a gramática normativa nos impõe. Quando ela é discriminada, essa discriminação ela faz sentido? Ela é inferior? Jamais. Uma pessoa ela não deve ser valorizada ou desvalorizada por conseguir escrever ou não, tá bom? Então, de forma alguma faz sentido esse tipo de discriminação. Vamos passar para a próxima questão? 8. Como vimos, o Brasil é caracterizado, entre outras coisas, por possuir diferentes falares, isto é, diferentes modos de falar a mesma língua. Isso pode ser percebido claramente no seu dia a dia. Na sua sala de aula, por exemplo, existem colegas que certamente falam de maneira diferente de você, utilizando palavras que talvez você não utilize. E o seu professor talvez empregue palavras e expressões que nem você nem seus colegas falem. E mais, com o professor você fala de um jeito, mas com seus avós certamente fala de outro. Pensando nisso, pergunte a pessoas adultas da sua família quais palavras ou expressões elas usam comumente para se referir a um homem conquistador, uma pessoa insegura demais, uma mulher namoradora, o homem namorador, pessoa estudiosa, pessoa avarenta, mulher bonita, homem bonito, situação difícil, roupa esquisita, trabalho muito cansativo. Então, essas opções aí, essa questãozinha 8, ela também é pessoal, porque a partir do que as pessoas adultas que estão aí no seu convívio, você pode perguntar para seu pai, para sua mãe, para uma irmã, para uma tia, uma prima. Vocês vão perguntar aí, por exemplo, pessoa estudiosa. Quando uma pessoa é muito estudiosa, ela pode ser chamada de nerd, tem gente que chama de nerd, inteligente, esforçada. Então, vocês vão ver aí sinônimos dessas expressões, dessas palavras, mas aí de acordo com a vivência de cada um, tá bom? Vamos passar aí para a questão 9.